Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos em mais essa semana no nosso canal, com mais uma palavra abençoada, vinda direto do trono do Senhor para nós. O tema de hoje falaremos sobre o pecado, o cristão e o pecado. O texto base está ali em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 2 ali. Amém? Vamos estar lendo. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai, trazendo essa palavra, Senhor, que cremos que vem direto do trono do Senhor, Pai, para que venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento sobre a sua palavra, para que venha falar no profundo, Pai, da nossa alma e do nosso coração. Que essa palavra venha confrontar, Pai, muitas coisas ocultas dentro de nós, Pai, que muitas vezes achamos que estamos livres, mas no fundo, Senhor, temos a consciência, Pai, de que temos que estar nos purificando e Te buscando mais e mais, Pai. Buscando na Tua palavra, buscando no Teu Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Queremos estar, Pai, em nome do Senhor Jesus, firmados na Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Ti que fale conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Qual cristão não gostaria de viver sem pecar? O quão santo e cheio de unção de Deus você seria se não pecasse mais a partir de hoje? Imagine só, irmãos. Quão longe iria seu ministério se você levasse uma vida plena de santidade? Davi é modelo e exemplo para muitas coisas boas, e todos nós gostaríamos de ser como ele foi, de seguir o exemplo de Davi em diversas situações da vida. Quem não gostaria de derrubar gigantes, sair de trás das malhadas, nos campos para louvar o Senhor, no palácio, ferir a 10 milhares de inimigos na guerra, escapar da morte todo dia enquanto aguarda a promessa de Deus e, por fim, se tornar o maior rei da história? Quem não gostaria dessas coisas, né, irmãos? Todos nós gostaríamos. Aleluias. Quem não gostaria disso? Porém, todos sabemos que foi muito triste o adultério de Davi. O assassinato premeditado e a ocultação do seu erro. Tenho certeza, irmãos, que Davi desejou voltar no tempo para reparar o seu erro e nunca ter cometido tal pecado. Como assim, muitas vezes, nós também pensamos.
A pergunta é: se você pudesse voltar no passado, se você pudesse voltar no tempo para impedir a si mesmo de cometer os maiores erros da sua vida, como é que você faria? Você tem consciência disso? Como você faria para reparar os seus erros do passado? Como você iria se auto-impedir de cometer os erros que já teria cometido? Ou que você já cometeu? Será que se você voltasse ao passado, não acabaria fazendo tudo de novo? Será se você não acabaria cometendo os mesmos erros? Para não cometer os maiores erros da vida, precisamos conhecer a matemática do pecado. Sabendo onde o pecado começa, você saberá então como impedi-lo. E pela Bíblia podemos entender como o pecado começa. O texto diz que o rei Davi não foi à guerra. E era o tempo em que os reis iam à guerra. Para todas as nações era normal o rei estar na guerra. Porém, Davi não foi. Apenas mandou Joabe, que foi suficiente para vencer os inimigos. É aí onde o pecado começa, irmãos. O pecado começa quando você deixa de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Deus chamou Davi para guerrear, para lutar, para vencer os seus inimigos. Foi assim que o seu ministério começou, derrubando Golias. E era assim que ele deveria sempre continuar. Porém, Davi resolveu descansar, relaxar, curtir as vitórias do passado. Ao invés de acumular as novas vitórias no presente, ao invés de acumular as novas vitórias que Deus tinha para ele, ele resolveu descansar. Quando o homem deixa de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, certamente o resultado não é bom. Certamente não é bom. A pergunta é: Deus te chamou para fazer o quê? E o que você tem feito até agora? Está fazendo o que Deus chamou você para fazer? Está fazendo o que Deus quer? Ou está apenas se vangloriando e curtindo as vitórias do passado? Quantos homens e mulheres hoje, irmãos, já não fazem mais aquilo que foram chamados para fazer? Vivem contando histórias, testemunhos de como um dia foram usados por Deus. Vivem desfrutando do que já conquistaram, como se a guerra já tivesse acabado. Será se as suas vitórias já acabaram? Será se a sua guerra já terminou? Será se ainda você não pode ser usado por Deus como você já foi? Será se tudo aquilo que Deus já te deu no passado, que você está desfrutando ou desfrutou, será se Ele não pode te dar coisa melhor? O pecado jaz à porta, irmãos. A palavra é certa, o pecado jaz à porta. Se o que houve com Davi já aconteceu contigo, saiba de uma coisa: não há pecado que Deus não perdoe. O pecado de Davi foi planejado, orquestrado e escondido. Ele chegou a envolver o capitão do exército na tramóia. Ele enviou Urias direto para a morte. E mesmo assim, ao se arrepender, Deus o perdoou. Deus também pode te perdoar. Não há pecado, irmãos, neste mundo que Deus não possa perdoar.
A partir do momento que você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, se arrepender verdadeiramente daquilo de errado que você tem feito. Da mesma forma, Ele pôde nos perdoar por qualquer coisa, desde que haja arrependimento verdadeiramente em nossos corações. Porém, hoje, o Senhor te alerta e me alerta, para que nós não venhamos a pecar mais. Ele disse isso para a mulher que foi pega em adultério. Mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse, não os vejo, Senhor. Ele falou, nem eu. Vá e não peques mais. E isso que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Vá e não peques mais. O pecado começa quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Que possamos todos se levantar e trabalhar fazendo a vontade de Deus, para que haja um avivamento em nós. Se você tem um chamado e desejo para pregar a palavra de Deus, vá, busque nas Escrituras. Busque na palavra de Deus, ore, converse com seus dirigentes, converse com o seu líder, o seu pastor. Busque as sabedorias nas Escrituras. Você vai ver como Deus ainda pode te usar, como Deus ainda pode te levantar como aquele atalaia do passado. Mas não deixe que as coisas do mundo venham desviar os teus olhos de Deus. Somente com a fé firmada na palavra, com a fé firmada no reino de Deus, podemos sim ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Por todos os pecados que Davi teve, Deus o perdoou e Ele pode também nos perdoar. Só temos que abrir o nosso coração verdadeiramente para Deus e deixar com que Ele venha fazer morada entre nós. Temos que nos capacitar a cada dia, buscando o Evangelho, buscando o reino de Deus na palavra. A palavra diz que somos todos pecadores, por isso que nós fomos destituídos da glória de Deus. Temos que lutar a cada dia e a cada dia perseverar para que venhamos a alcançar o prêmio máximo que Jesus nos prometeu, que é a vida eterna. Não tenha medo de confessar o seu pecado a Deus. Ele é o único que pode nos ouvir e nos ajudar. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único em que nós podemos confiar. Salmos 91 diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Temos que confiar mais em Deus. Temos que confiar mais nas promessas de Deus. Temos que olhar mais para Deus. Deixe todas as coisas que atrapalham você de buscar o Senhor de lado. Persevere. Creia que Deus pode mudar a sua história e Ele pode mudar. Não deixe o inimigo soar nos seus ouvidos dizendo que você não vai conseguir. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao teu ouvido que você é mais que vencedor. Creia, Deus pode todas as coisas. Só temos que nos esforçar mais
temos que nos dedicar mais. Temos que buscar mais. Eu peço a Deus, nessa noite, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da tua família, venha abençoar o seu trabalho, o seu estabelecimento, que Ele venha abençoar o seu ministério e que a partir de hoje você possa estar recebendo a unção de mais que vencedor, para que você possa estar apto sempre e disposto a estar fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E semana que vem teremos aí mais um tema, em nome do Senhor Jesus, se assim Deus permitir, trazendo aqui no nosso canal para falar ao meu e ao seu coração. E não se esqueça, se você gostou, dá aí um joinha, um like, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus.